Agora a gente vai falar de um assunto polêmico, o julgamento do caso da influencer Mariana Ferrer. O assunto ganhou hoje as redes sociais após a informação de que o réu teria sido absolvido por se enquadrar em estupro culposo, que no caso não teria a intenção de cometê-lo. Quem vai explicar para a gente essa situação é o advogado Leonardo de Moraes. E aí eu queria saber já exatamente dele, né? Porque esse tipo penal, essa tipificação penal não existe no Brasil. A gente fala, por exemplo, de homicídio culposo, homicídio doloso, mas no caso do estupro é até difícil entender. Mas isso não está na sentença, né? Mas foi algo que foi levado para o julgamento, é isso, doutor? Boa noite. Edson, boa noite a todos os seus ouvintes. Observando a sentença que foi proferida, né, essa palavra ela não foi destacada pelo magistrado. Ela não foi de fato colocada. Mas o que se percebeu é que houve uma discussão muito forte aí nos jornais, né, nas redes sociais, de um modo geral, né, alegando que o juiz teria deixado de condenar o autor do fato, né, o suposto autor do fato, em razão do fato de ser praticado culposamente, né? Observando a sentença, ela não trouxe nesse texto nenhuma expressão que falasse aí, né, sobre o estupro culposo. Mas só aproveitando a sua audiência, né, em relação a esses crimes de ordem sexual, para chegar até o ponto do estupro, né, em algum momento, né, já há muito tempo atrás, o Brasil entendia que esses crimes contra a dignidade sexual eram chamados de crimes contra os costumes. Por quê? Porque os crimes contra os costumes indicavam um padrão de comportamento sexual que era imposto pelo Estado. Então, quando alguém era vítima de um crime de estupro, ela vinha ofender o costume que era imposto pelo Estado e não a violação à sua própria dignidade. E essa regra ela foi montada pela Lei 2015/2009, que modificou, então, os crimes contra os costumes para os crimes contra a dignidade sexual. De forma que quem pratica um crime de estupro, aí sim doloso, comete um crime contra a dignidade sexual. E aí fica até difícil para a gente fazer um comparativo, porque no caso, por exemplo, do exemplo que eu estou dando aqui do homicídio, né? Homicídio culposo, homicídio doloso. Você não teve a intenção de praticar aquele homicídio, no caso. É até difícil entender como você não teria tido a intenção de estuprar alguém, né? De ter um ato sexual com alguém. Quer dizer, não tem cabimento, né, doutor? O crime de estupro, Edson, para partir para um todo, para depois afunilar, né, para a sua indagação, ele está presente no artigo 213 do Código Penal, com a pena que começa com 6 e pode chegar até 10 anos. E esse crime acontece basicamente quando alguém, através de violência ou grave ameaça, ela pratica contra outra pessoa uma conjunção carnal ou qualquer ato sexual. Vale dizer, se por acaso um homem, geralmente é um homem que pratica o crime de estupro, ele constrange, ele obriga uma mulher à prática de um ato sexual contra a sua vontade, e não importa se é a conjunção carnal, leia-se, introdução do pênis vagina ou qualquer ato sexual, como o sexo anal, né, sexo oral, isso se reflete aí como crime de estupro. E o pressuposto que a lei estabelece é que esse fato só pode ser praticado dolosamente. Significa que alguém sabendo, tendo consciência e vontade de que está constrangendo alguém à prática de um ato sexual, a obriga e pratica com ela uma conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Então, a lei, ela pressupõe a intenção de alguém praticar, então, essa conjunção carnal. A lei, Edson, não traz em nenhum momento a figura do estupro culposo, porque a culpa aconteceria se alguém pratica tal fato com imprudência, negligência ou imperícia. Então, por mais que seja um ato reprovabilíssimo o que foi cometido, a lei ela não abarca a figura do estupro culposo, leia-se, alguém praticar esse fato com imprudência, negligência ou imperícia. É verdade. Agora, com o tamanho, né, no caso desse julgamento, inclusive hoje até tivemos repercussão na mais alta corte, né? O ministro Gilmar Mendes falou, inclusive o comportamento durante o julgamento também deve passar, né, tanto de quem estava acusando, da defesa, enfim, da pessoa ali, deve passar por uma verificação, porque foi algo que constrangeu a vítima, né, que é algo também algo mais difícil. Mas a repercussão desse julgamento pode também causar outros tipos de decisões parecidas como essa, ou abrir algum tipo de precedente, você acha? A forma como se observa aquela parte da audiência que foi revelada e as conversas que foram feitas é um grande absurdo. O pressuposto de uma discussão em âmbito judicial é que haja respeito entre as partes.
Claro que a vítima, o réu, estão emocionalmente comprometidos com aquele processo, isso se sabe. Mas os atores judiciais, leia-se, o Ministério Público e o advogado, especialmente o juiz, têm o dever de manter naquele ato a urbanidade. Tanto é que a infração ética, Edson, não só pelo membro do Ministério Público, mas pelo advogado e também pelo juiz que permitiu com que isso acontecesse. Então, o que se percebeu na audiência foi um show de horrores que ultrapassou muito o limite do que pode ser discutido em uma audiência. Perceba, no âmbito da defesa, é possível que se levante perícias são realizadas, né, fotografias que são feitas, trazer testemunhas novas para levar, então, o caso, para que possa contra-argumentar o que diz a acusação. Mas você, através de uma discussão, pelo que eu percebi, entre a pessoa que é vítima contra o advogado, e ele vai se comportar como se parte fosse, é algo que ultrapassa muito o limite do exercício da função. O advogado, quando desempenha seu papel, ele é imune, ele não responde por crimes contra a honra. Mas quando você ultrapassa o limite do processo para querer atacar a honra da pessoa e dizer que não queria ter uma filha como aquela, você ultrapassou o limite da sua função, se comportou como não profissional, o que dá ensejo, sim, uma responsabilidade do ponto de vista ético-disciplinar. É lamentável, mas o senhor acredita que pode abrir algum tipo de precedente no caso de outros, né, resultados? Porque normalmente quando a gente vê julgamentos de estupro, né, normalmente, né, a vítima, a pessoa que é acusada acaba sendo condenada, se tiver provas suficientes para isso, né? Mas a partir desse julgamento, você acredita que pode abrir algum tipo de precedente perigoso? Isso acontece, Edson, para quem exerce a advocacia criminal, tanto como advogado, também como membro do Ministério Público, se percebe que o preconceito é muito grande. Esses fatos, eles não só aconteceram agora, como se repetiram por muitas vezes. A diferença é que os crimes que envolvem ordem sexual são crimes que tramitam aí sob sigilo. As pessoas não têm conhecimento do que acontece naquele processo, até como forma de preservar a própria vítima. Mas isso sim é uma cultura, né? Isso acontece em muitas audiências e esse comportamento, Edson, ele é lamentável. Tomara que ele não venha a criar futuramente aí um precedente, porque a forma como se pergunta em uma audiência é uma forma civilizada. Se A tem algum problema com B, o Estado ele se mete no problema entre as partes para que traga uma solução civilizada. Se o excesso vem a acontecer, tanto pela acusação e pela defesa, ambos cometem infração ética, mas também o magistrado, que fez com que um processo que envolve uma solução criminal brigasse, por exemplo, levasse a uma briga entre pessoas em que, ao invés de se julgar um fato concreto, um ofendeu a moral um do outro. Então, enfim, é um fato que serve como paradigma negativo para que isso nunca mais aconteça.